Isso faz parte do crescimento. Como você já viu em outra teleaula, a atividade das glândulas sebáceas é bastante influenciada pelos hormônios sexuais, assim como também a distribuição dos pelos pelo nosso corpo. Os pelos crescem de forma descontínua, intercalando períodos de crescimento com outros de repouso, quando param completamente de crescer. Os fios do cabelo, por exemplo, têm uma fase de crescimento de 2 a 5 anos, e a fase de repouso, que é bem menor, de aproximadamente 3 meses. No final do período de repouso, o fio cai, e depois de algum tempo, uma nova estrutura geradora de fios de cabelo se forma na derme do couro cabeludo. Agora que você já conhece a estrutura, as camadas e as funções da pele, vamos ver por que o efeito do sol escurece a pele. Para começar, a cor da pele das pessoas resulta de vários fatores. Os mais importantes são a quantidade de melanina presente na epiderme, que é definida geneticamente, e a quantidade de sangue que corre nos capilares da derme. A melanina é um pigmento de cor marrom escura, produzida por uma célula especial chamada melanócito. Essas células se encontram na camada germinativa da epiderme e possuem prolongamentos que atingem a camada espinhosa. Quando entram em atividade, os grãos de melanina migram das ramificações dos melanócitos até o interior das células vivas da epiderme, ou seja, até as camadas espinhosa e germinativa. E quando estão dentro das células dessas duas camadas, os grãos de melanina ficam sobre o núcleo da célula. A melanina tem a capacidade de absorver os raios ultravioleta do sol, que nós chamamos de UV. Dessa maneira, a melanina protege o material genético dos núcleos das células. Para a gente entender isso melhor, vamos conversar com um especialista em pele, o médico dermatologista. O material genético presente nos cromossomos está localizado no núcleo das células. Esse material é sensível aos raios UV do sol. Os raios UV podem alterar os cromossomos e levar a célula à morte, ou então alterar as funções das células e provocar assim um câncer. O câncer é uma doença provocada pelo aumento acelerado do número de células que não cumprem mais as suas funções normais dentro de algum órgão do corpo humano. Existem 2 tipos de cânceres de pele: o carcinoma, que atinge as células da camada germinativa ou da camada espinhosa, e o melanoma, que afeta o melanócito. O melanoma é menos comum, mas é bem mais perigoso porque ele pode atingir outros órgãos do corpo. Quanto maior a quantidade de melanina na epiderme de uma pessoa, mais escura será a sua pele. As pessoas negras, por exemplo, já nascem com a capacidade de gerar grande quantidade de melanina. Bom, Flávia, chega de namorar o espelho. Que tal você arrumar o seu quarto, hein? Quarto? Ah, mãe, mas eu tô toda ardida, olha. E por que não usou um protetor solar? Olha aqui, eu te avisei. Falei pra você levar um filtro solar. Você quer saber de uma coisa? Você teve a sorte, porque com essa pele clara que você tem, você podia ter ficado cheia de bolhas. É isso mesmo. Além da vermelhidão e de maior sensibilidade, a pele poderia ficar com bolhas. E sabe por quê? A queimadura das áreas superexpostas ao sol ocorre porque há um aumento da temperatura da pele, provocado pela radiação solar e pela ação dos raios UV. E mais, essa radiação também provoca a danificação e a morte de células epidérmicas. Para reduzir o aumento da temperatura provocado pelo sol, aumenta a liberação de suor. As células epidérmicas mortas liberam toxinas, que causam uma inflamação. Para eliminar essas células, há uma dilatação dos vasos sanguíneos da derme. A dilatação dos vasos sanguíneos superficiais faz parte do processo de defesa do organismo, desencadeado contra as toxinas liberadas na pele. Filtro solar e roupas que cubram a pele. Com essas providências, você está impedindo que as camadas mais profundas da pele recebam uma dose excessiva de raios UV. Os protetores solares industrializados possuem substâncias capazes de absorver a radiação UV. Os filtros possuem uma numeração que indica o tempo de proteção que eles oferecem. O número 8, por exemplo,
Olha aqui, ele indica que protege o dobro do tempo do que este outro aqui, ó, com o fator de proteção 4. Quanto mais clara for a pele da pessoa, maior deve ser o fator de proteção, já que também aumentam as chances dessa pessoa ter um câncer de pele. Vejam que para cada pessoa negra com melanoma, nós temos aproximadamente 15 pessoas de pele clara com este tipo de câncer. E isso nós já vimos por quê. As pessoas negras possuem uma grande quantidade de melanina na epiderme, portanto, estão mais protegidas dos efeitos nocivos da radiação UV. À medida que os raios UV penetram na pele das pessoas, acontecem dois processos naturais. O primeiro deles ocorre com a migração de grânulos de melanina para as células epidérmicas, aumentando o estímulo para a formação da matéria-prima necessária para a produção de melanina. Com o aumento da produção de melanina, a pele fica mais bronzeada. Com a retirada desse estímulo, ou seja, quando a pessoa para de tomar sol, a produção desse composto volta ao normal e a pele perde o bronzeado. O segundo processo, ocasionado pelos raios UV na pele, é a produção de vitamina D, através da transformação de um derivado do colesterol. Nós já vimos antes que a deficiência da vitamina D pode até provocar uma doença, o raquitismo. Por isso, tomar sol é muito importante para a saúde, com os cuidados adequados, é claro. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que a pele do ser humano é dividida em duas camadas principais, a epiderme e a derme. Viu que elas têm estruturas anexas e que a epiderme é dividida em 3 camadas, camada córnea, camada espinhosa e a camada germinativa. E ainda viu como é a ação dos raios UV na nossa pele. Agora você já sabe por que é tão importante se proteger do excesso do sol. Em pequena quantidade, ele é um santo remédio. Agora, em grande quantidade, ele pode provocar o envelhecimento precoce da pele, ao aparecimento de sardas e até distúrbios maiores, como câncer. Por isso é bom você se cuidar direitinho. Bons estudos e até a próxima teleaula.